Que a sua paz esteja junto de nós e que possamos, cada dia, nos fortalecer no nosso trabalho edificante. Graças te damos, Senhor, por tudo e que assim seja. Então, hoje, nós vamos falar sobre a fé transporta montanhas, lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele traz, o Evangelho traz o texto de Mateus, no capítulo 17, versículos 14 a 20, e mostra aquela passagem que ele fala quando ele veio, né, Jesus veio, né, ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se-lhe de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade, meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o espírito, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram, então, a ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa de vossa incredulidade. Porque não, pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, interessante o texto, né? Porque Kardec, para falar em fé transporta montanhas, ele escolheu esse texto para ilustrar o capítulo, mostrando um pai de família que tem seu filho sofredor, né? E aqui Jesus coloca que o sofrimento dele... Boa noite, Murilo. Boa noite, Francisco. Boa noite, Titi. Boa noite. Boa noite. Então, nós estamos fazendo aqui o estudo aqui da fé, com o título: A Fé Transporta a Montanha, no capítulo 19 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Ele coloca, ele fala do poder da fé. Então, o texto mostra um pai que, tendo seu filho Liga ali a televisão. que caía, né? Seu filho caía sempre, porque estava sendo perturbado, sendo obsidiado por um espírito. E esse filho, o pai chega e joelha, ao ponto que os pais, né, desejam tanto bem para os seus filhos, que ele chegou aos pés de Jesus, joelhou na frente de Jesus e falou para Jesus: Jesus, mestre, meu filho cai frequentemente no fogo, cai frequentemente na água, ele é lunático. E eu trouxe ele e apresentei aos seus discípulos, e eles não puderam curar. Então ele, mesmo levando para os discípulos de Jesus e eles não conseguindo curar, ele foi até Jesus, ele foi a mais ainda, ele foi buscar. O que acontece muito com os pais, com as mães, né, que vão atrás do socorro para o filho. Aí Jesus falou para os mães: ó raça, né? Até quando sofrereis? Aí, e Jesus pegou e conversou com o espírito ali. No texto fala que ele ameaçou o demônio, que em verdade eram espíritos. E ele: boa noite, Alane, seja bem-vinda.
Boa noite. Aí Jesus conversa com o espírito e caminhou esse espírito. E o menino ficou são na hora, né? Pronto, eliminou todo o problema. Porque era um problema obsessivo. Que Jesus, o espírito, ele não obedeceu aos discípulos, né? Então, depende, às vezes, inclusive nós sabemos que nos tratamentos espirituais, na conversação espiritual, na doutrinação verbal, é muito importante a autoridade do médium que conversa com o espírito. Então é diferente de um Chico que vier conversar com o espírito, eu. Talvez eu converse com ele e ele não está nem aí, né? Mas se um Chico, para eu conversar com ele, não estou nem falando de Jesus, não, estou colocando os mais baixos, né? Vai conseguir muito mais, porque tem autoridade. Então, quando o Jesus conversou com ele, direto ele terminou, ele foi embora. O Espírito deixou o menino em posição. E os discípulos, que já estavam acostumados, já tinha ganhado a autoridade, né, de Jesus para poder fazer as curas, procurou Jesus e disse para ele: mestre, mas por que nós não conseguimos expulsar, né, ou seja, curar esse menino, tirar, encaminhar esse espírito? Mas Jesus falou: por causa da vossa incredulidade. E ele fala, né, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-se daí para ali, ela transportaria, nada seria impossível. Então mostra, aí Jesus quer mostrar o poder da fé. Que por meio da fé, que nós conseguimos tudo parece que a gente consegue por meio da nossa fé. Quando você acredita, aí se nós olharmos pelo lado até humano, né, que lá mais para frente ele fala fé humana e a fé divina, muitas coisas da nossa vida que nós deparamos com alguma coisa, aí fazer eu não consigo. Então, porque nós não temos fé. Mas quando a gente fala, eu vou dar conta, Deus vai me ajudar, eu vou conseguir sim. Aí, se ele tiver essa fé, ele acredita e ele vai à busca, ele vai conseguir mesmo. Mas quando ele fala, eu não posso, eu não dou conta, eu não consigo, já demonstra a falta de fé. Aí dificulta a conseguir chegar lá. E o Allan Kardec, na explicação, ele vai explicar, porque quando fala montanha, né? Como que a pessoa poderia dizer Serra do Lajeado aqui, olha, Serra, transporta daqui para outro lugar e ela vai obedecer. Talvez isso não seria interessante, não seria o que Jesus quis dizer. Porque Jesus sempre falava do lado moral, né? Falava do lado moral, espiritual. Então Kardec fala o seguinte, que o que ele queria dizer nas montanhas são as dificuldades pelo caminho, as resistências, a má vontade, o egoísmo, o interesse material, a cegueira, o fanatismo, as paixões orgulhosas. Tudo isso a gente expulsa, essas montanhas são expulsadas. Então, quando, mesmo, por exemplo, o exemplo lá do menino, do espírito que estava ali obsidiando o menino, fazendo com que ele caísse no fogo e na água constantemente, se os apóstolos tivessem fé mais profunda, né? Então eles também conversariam com eles, com o espírito, e o espírito obedeceria, iria embora, deixar o menino. Mas para eles ainda faltava essa capacidade. E Jesus sempre falou, né, com os discípulos, e para servir para nós, que nós podemos fazer tudo que ele faz, que ele fez. Vai depender da nossa força de vontade, do nosso querer, né? Da nossa luta
contra as nossas imperfeições. Ele fala que ainda no Kardec fala que a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem certeza de chegar ao objetivo visado. Ou seja, se a fé é sincera, ele sabe que vai chegar. Quando? Às vezes ele não sabe certo, por isso tem que ter calma, paciência. Vai conseguir? Vai. Ele vai chegar lá? Vai. O próprio cientista, por exemplo, mesmo não sendo a fé em Deus, talvez que ele tinha, mas ele tinha fé humana que ele ia conseguir. Todos os cientistas, todas essas grandes descobertas não foram fáceis de conseguir, né? Então eles foram persistentes, tentavam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 vezes, até conseguir, mas eles acreditavam que ia conseguir. Porque se eles não acreditassem, eles têm parado, né? Você imagina, é o Thomas Edison, né, que descobriu a lâmpada, né? E que ele foi tentando, cento e tantas vezes, e tudo dava errado, né? Mas ele não parou. Ele foi tentando. Por que ele não parou? É porque ele acreditava que ele ia conseguir. E se ele acreditava que ia conseguir, demorou um tempinho, mas ele conseguiu. Por isso que fala que a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Aí tenha paciência, né, sabe esperar, porque vai chegar um momento. Por isso, o Jesus coloca para a gente, nas bem-aventuranças, essa fé, né? Nos mostra isso aí. Porque nós seremos bem-aventurados. As coisas ruins que nós passamos, isso será passado. E tudo a nossa evolução, o nosso crescimento vai chegar. E a nossa vitória, né, contra as nossas dificuldades vão chegar. E ele fala da fé religiosa e coloca que é a condição da fé inabalável. Ele fala o seguinte, que do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sobre esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Então, a fé religiosa pode ter dois caminhos, né? A fé raciocinada ou a fé cega. Então, a fé cega é aquela que aceita tudo sem raciocinar, sem examinar, sem analisar. Inclusive, nós conhecemos muitas pessoas religiosas que falam assim, que a fé não se explica. A fé, você tem fé porque tem fé. E o Espiritismo ensina que a fé verdadeira, ela é racional. É uma fé que mostra a racionalidade. Eu sempre gosto quando fala de fé raciocinada, eu me lembro do centurião. Então, lembra da história do centurião, se vocês já lembram, vou só relembrar aqui, que ele tinha um servo que estava muito doente, e ele chegou a Jesus e falou, Senhor, meu servo está assim, muito ruim. Aí Jesus falou, não, eu vou lá. Aí ele falou, não, Senhor, não precisa ir na minha casa, eu não sou digno que entre na minha casa, sou digno, não mereço. Mas, da mesma forma que eu tenho os soldados que eu mando, vai ali, ele vai, vem aqui, ele vem, faça isso, ele o faz. Da mesma forma, tu tens os anjos, que basta dizer que está curado
vai estar curado. Aí Jesus falou para os apóstolos, nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé. E a gente analisa que foi uma fé raciocinada. Ele usou a razão para analisar que, da mesma forma que ele tinha os seus soldados, que ele mandava e eles obedeciam, faziam, Jesus não tinha que ir lá. Bastava ele falar que está curado, um anjo, um espírito, né, da pleiade do Cristo, iria lá fazer a cura. Não precisava, então, é um exemplo interessante de fé raciocinada. E é muito interessante, quando ele fala de fé racional, é justamente a fé em Deus. Por que nós temos fé em Deus? Porque ele é imparcial. Se Deus, por exemplo, se Deus fosse um Deus de um grupo, se Deus fosse Deus dos espíritas, né? Nós não, Deus é nosso Deus dos espíritas, não? Nós somos privilegiados de Deus e ele leva para o céu todos os espíritas. A gente podia assustar com isso, porque a Deus manda os espíritos para o céu, mas manda os muçulmanos para o inferno, né? Aí, se Deus escolhe um grupo, se Deus é parcial, então ele não tem estabilidade. Ele está a favor meu hoje, de repente, pode estar contra mim no futuro. Então, a fé racional mostra que nós temos fé em Deus, porque ele é o criador do universo. Se ele é o criador do universo, então ele não vai criar nada, não vai criar os seres para ser jogado, para escolher uns. Ele não vai criar bilhões de planetas e bilhões de humanidades para escolher uma humanidade ou escolher um grupo de uma religião ou tal religião. E isso faz parte da racionalidade que o Espiritismo ensina, que a fé precisa ser racional. E ele fala ainda aqui que a fé, entre as pessoas, a fé parece, de algum modo, inata. O que é inata? Aquela que já vem, nasceu agora. Já vem por que disso? Inata porque ele já nasceu desde menino, das crianças, e demonstra fé. Mas por que disso? Porque a fé, ela é conquista. E aquele ser que é cheio de fé hoje, vamos lembrar de uma Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, Santa Teresa de Calcutá, né, por exemplo. Irmã Dulce, Chico Xavier. Por que eles tinham fé mais do que eu tenho? É porque eles já conquistaram em encarnações passadas. Já conquistaram essa fé. Então, a fé é uma conquista. Não é porque Deus faz o Chico ter mais fé do que eu, não. A fé do Chico, ele conquistou ela. Foi nessa encarnação? Não. Ele conquistou já vem conquistando em encarnações passadas. Irmã Dulce, sempre fé do que eu, que Deus deu para ela? Não. Porque ela já veio conquistando isso nas encarnações passadas. E nasceu nessa encarnação com fé. Então, por isso, em certas pessoas parece nada, porque você não percebe que ele está adquirindo agora. Mas é uma fé que já veio. Mas, na verdade, uma fé, ela é uma aquisição que nós vamos adquirindo ao longo, né, da nossa caminhada. Ainda ele traz um textozinho aqui que fala que a fé, mãe da esperança e da caridade. O espírito que fala para nós aqui é o espírito José, né? Espírito protetor, em Bordeaux, 1862. Ele fala que para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. Não deve entorpecer-se. Então, a fé ativa é a fé em ação. É a fé com obra. Né? É a fé por meio de obra. Então, nós temos fé
dizer eu acredito em Deus e ficar quieto, sem fazer nada, essa fé não é verdadeira. Ela é falsa. Então a fé verdadeira é a fé que é ativa. Fala que é mãe de todas as virtudes. A fé, ela é mãe de todas as virtudes. É mãe da esperança, mãe da caridade, mãe da benevolência, mãe do perdão, mãe de todas as virtudes, por meio da fé que vão adquirindo todas essas virtudes. E a esperança e a caridade, fala aqui, que são corolários da fé. Então, nós temos esperança e a caridade por meio da fé. Aí ele faz esse questionamento. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Como podemos ter esperança se não temos fé? Então, se nós não temos esperança, não temos fé. Se nós não temos fé, nós não temos esperança. Não é fé que dá o amor? Não tendes fé? Qual será vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Então, a fé verdadeira é a fé que associa o amor. Se a fé não está associada ao amor, ela ainda não é fé. E ele diz ainda que a fé sincera é empolgante e contagiosa. Empolga. E ela, se nós temos fé, quando nós vamos conversar com alguém, nós vamos levar aquilo com lógica, porque a pessoa que vai ouvir a minha fala, se eu tenho fé, ele vai ser tocado, porque essa fé, ela contagia. E ainda ele tem o texto, que é a fé humana e a fé divina, do Espírito, também um Espírito Protetor, 1873, em Paris. Ele fala que no homem, a fé é o sentimento inato. É o sentimento que já vem, que ele conquistou em encarnações passadas. É inato por isso. Quando nasceu, ele já trouxe isso. Que Deus deu agora. Deus não vai dando a fé para ninguém. Deus deu a semente da fé. Mas se Deus tivesse dado a fé completa já para alguns, ele teria dado privilégios. Deus não dá privilégio a ninguém. Então, a fé nós temos que conquistar. Fala que a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe seu íntimo, a princípio em estado latente, e que ele cumpre fazer, desabrochem e cresçam pela ação da vontade. Então a fé, ela pode ser humana e ela pode ser divina, porque divina, quando nós acreditamos, só vamos tentar, quando ela é humana, quando nós temos fé, que nós vamos conseguir alguma coisa na nossa potência, na nossa capacidade mesmo. Por exemplo, se nós imaginamos um cientista lá da descoberta da lâmpada, por que ele não desistiu? Ele tinha fé na sua capacidade. Aí ele não desistiu, tentou uma vez, não conseguiu, duas não conseguiu, três não conseguiu, quatro não conseguiu, mas não parou. Ele tinha confiança, tinha fé que ele chegaria lá. Essa fé, possivelmente humana, porque ele não estava tendo fé, ele não estava buscando em Deus, possivelmente, esse trabalho, era mais a sua potência. Aí fala que a fé humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades de satisfação necessários terrenos, ou das suas aspirações celestiais futuras. Se nós estamos imaginando nosso futuro espiritual, seria a fé divina, que, por exemplo, quando os apóstolos tentaram curar aquele menino que caía no fogo e na água, eles estavam buscando a fé divina, que é a fé em Deus, para conseguir, mas foi fraco, né? Não conseguiram. Faltava muito ainda para eles conseguirem.
Mas a gente percebe que a fé humana também é muito importante, porque se nós não tivermos essa confiança, né, que a fé humana, a fé seria essa confiança. E é importante nós distinguirmos, que aqui também fala que é importante não confundir fé com presunção. A presunção é orgulho. Eu me achar superior ao outro, eu consigo. Porque eu sou superior. Eu sou mais. Eu sou 10. Agora, isso é mais presunção. Agora, a fé humana, quando ela é só apenas fé, eu consigo. Como todos conseguem, o que eu não vou conseguir, né? Eu vou conseguir sim. Mesmo tendo fé humana, mesmo não buscando Deus, não tendo Deus, Jesus no caminho, mas é importante essa força de vontade e essa confiança que ele vai conseguir. Porque quando nós acreditamos que eu não posso, eu não consigo, então não vamos conseguir mesmo. Porque quando eu falo eu posso, eu vou conseguir, eu ganho força. Eu ganho força, para que tudo conspira a meu favor para eu conseguir fazer aquilo que eu estava querendo fazer. E a fé divina, essa confiança que nós temos em Deus, nos Espíritos, né, nos nossos irmãos maiores, essa confiança que nós temos em Jesus, que é a fé divina, que é uma fé, lá no anterior, fala fé religiosa, mais ligado à parte moral. Hoje nós somos cristãos, nós imaginamos muito mais do lado moral cristão. Então, a fé divina é ligada ao lado moral cristão. E a fé humana é essa confiança que nós temos nas nossas conquistas, nas nossas capacidades de fazer as coisas. E tudo isso é importante, né, para nós, tanto a fé humana como a fé divina. Porque essa fé humana vai nos dar essa capacidade de vencer as dificuldades, mesmo na profissão, no nosso trabalho de ganha-pão. Nós precisamos disso, porque tem muitas pessoas que estão tão assim, descrente em si, que tudo você fala, eu não dou conta. Eu não consigo, não posso. Fulano pode, né? Que ele é mais, né? Aí, por exemplo, até quando se fala, fulano, faz a palestra. Não, eu não dou conta, não. Eu não consigo. Aí parece muita humildade. Nós temos que para fazer uma diferenciação entre a humildade ou a falta dessa fé humana, né? Dessa fé, dessa confiança em si que a gente pode vencer. Então, esse é o nosso tema de hoje, da fé que transporta as montanhas, porque pela fé nós estamos conseguindo dispersar as adversidades, inclusive a fé, até as doenças, né? Quando vem em nós essa doença, nós temos fé, ela diminui, em vez de nós vermos que o monstro passa a ser uma coisa menor, né? Você passa a ver de um ângulo diferente. A fé faz isso. Quando o Espiritismo ensina essa fé raciocinada, e que toda dificuldade que vem para nós é porque nós precisamos dela. Porque se nós não precisássemos daquela dificuldade, essa dificuldade não viria a nós. Se ela veio, é que nós estamos precisando. E quando nós também aceitamos isso, que é uma necessidade nossa, o sofrimento acaba sendo menor. Por isso a fé nos alivia o fardo. Ou seja, o fardo, para quem tem fé, ele parece menos pesado. E se a pessoa não tiver fé, o fardo se torna mais pesado, mais difícil de carregar. É isso. Eu agradeço a todos que estão presentes. Também aqueles que não puderam estar hoje. Que Deus ilumine os nossos corações, ampare a todos nós. E vamos passar para a parte da prece e do passo à distância com o nosso companheiro Odilon.